Ele amarrou a lama nas mãos, como quem tenta acorrentar uma mentira ao corpo, e deixou que a sujeira secasse, para que ninguém no terreiro notasse que aquelas mãos, por baixo da pele marcada do trabalho, tinham sido um dia mãos de pianista. Mãos delicadas, que aprenderam acordes sob lustres de cristal, e que agora seguravam o cabo da enxada com a mesma insistência com que seguravam um segredo. Ernesto desceu do caminhão, como quem desce de uma outra vida. Não trouxe a gravata, não trouxe a carteira com os anéis da casa de família, não trouxe sequer a postura do moço de cidade grande. Levava, no bolso do paletó velho que trocara por roupas de peão, um bilhete só com um nome: Boa Esperança. Levava no peito um propósito: descobrir se amor existe onde o ouro não é visto. Levava, escondido num volume do jornal, o retrato de uma mulher que nunca havia conhecido, e a dúvida se ele mesmo era capaz de amar sem os títulos que herdara. Chamou-se Tião. Tião, o camponês. Tião, o que aceita a carne do sol e o pão de sal. Era uma escolha deliberada, quase uma penitência. Provar que podia ser amado sem o peso do sobrenome. E havia, no fundo dessa escolha, uma coisa que Ernesto não esperava confessar nem a si mesmo: o segredo de que buscava mais que um coração limpo. Buscava a si mesmo sem as muletas da riqueza. A estrada de terra levantava nuvens vermelhas que tombavam sobre o bosque como se fossem véus queimados. O cheiro do café fervendo vinha de longe, atravessava a poeira, vinha junto com vozes e passos. Havia vida no terreiro, sacos de cimento, enxadas soltando faíscas no sol, crianças rindo porque o céu estava amigo. A placa da fazenda era simples: 2 tábuas gastas pregadas num poste. Ninguém ali precisava de mais. Boa Esperança, ironia fina do mundo, dizia o letreiro. E por trás dele existia a conta de anos e débitos que só as estradas do sertão sabem fazer. Foi Tobias quem o recebeu com a suspeita habitual dos capatazes: olhar de cão que se destaca pela lealdade à terra antes do homem. Tobias não perguntava por Ernesto, perguntava por Tião, por esse novo peão que chegara no início da colheita. Quando Tião respondeu com o sotaque que forçara, a voz de Ernesto tremia, apenas quando ninguém via. Era preciso andar o suficiente entre as fileiras de milho para que o cheiro do suor e da farinha lavasse as lembranças de salão. Judite apareceu como quem já vinha sendo anunciada pela própria fazenda. Com os panos no avental, com as mãos que pareciam ter memórias de amassar pão e de acariciar a testa dos que têm febre. Era viúva. Pronunciavam a palavra com uma mistura de solidariedade e curiosidade. Disseram que o marido dela vira-se doente numa seca não faz muito tempo, que morrera sem conseguir responder direito às ameaças anos antes, quando a terra começara a mudar de mãos. As bocas do povo eram cuidadosas, porque sabiam que dedos apontados podiam trazer vento ruim. Judite não tinha o luto de quem veste o preto. Tinha o luto de quem conserva a dignidade como um punhado de sementes. A sua presença era um equilíbrio entre mansidão e firmeza, uma fé do tamanho de um braseiro que não se apaga com sopro alheio. Quando notou Tião, veio até com um pano úmido na mão e uma caneca de alumínio. A caneca parecia pequena diante da vontade com que a levantava. "Toma", disse ela, como quem oferece não só a água, mas uma medida de confiança. Houve um momento curto, quase íntimo, em que as árvores guardaram o fato. Judite ergueu a caneca, Tião inclinou-se para aceitar, e o mundo reduziu-se ao metal frio contra a palma. A água tinha gosto de terra e de café, e Judite sorriu com algo que não precisava de palavras. Cantava baixinho, um refrão antigo que as mulheres da roça sempre sabem. Uma frase do hino que repetiam em velórios e nas manhãs de semeadura. Uma melodia tão antiga que parecia brotar das tábuas da cozinha. Alguém, na fila da próxima tarefa, murmurou o salmo no ouvido do outro. "O Senhor é meu pastor, nada me faltará."
Palavras que, ali, não eram filosofia, mas uma cobertura para os pés cansados. Ernesto escutou e sentiu uma punção que não sabia nomear. A paz de Judite não vinha de riqueza ou de isenção de dor. Vinha de uma prática cotidiana: cuidar do pão, arrumar o quarto, entoar um hino no começo do dia. Era uma santidade feita de gestos pequenos, e quanto mais ele observava, mais percebia que nenhum ouro poderia recriar aquilo. A dignidade daquele jeito simples fez com que o plano dele, testar o coração alheio, perdesse por momentos o brilho de prova e ganhasse o formato torto de algo que poderia ferir. Dona Matilde, a governanta que mais parecia parte da casa do que alugada, era uma mulher que sabia fazer contas sem olhar a soma 2 vezes, que sabia dar vasas de comida e conselhos na mesma medida. Ela observou Tião como se checasse a validade de uma mercadoria nova. Perguntou onde aprendera a amarrar as botas e estranhou o corte da fala. Eram os pequenos detalhes que a fazenda registrava. E havia também o olhar do coronel, que não aparecia sempre, mas que fazia o giro do dia parecer carregado de cerco. Coronel Fagundes era a sombra longa de um passado que se repetia nas mesas de café. Usava roupas gastas, de quem já ganhou e perdeu mais terras do que cabiam nas contas. Quando falava, o ar mudava. As discussões sobre salários e sobre direito de uso pareciam ser resolvidas com a mesma mão que assinava documentos. O coronel não tinha jeito de vilão vestido para o cinema. Tinha jeitão de quem aprendeu a autoridade como um título herdado e como um exercício de costume. A sua presença lembrava a velha lei da fazenda. Quem manda aqui é quem segura o registro. Nos primeiros dias, Tião trabalhou como se tudo fosse parte de um ensaio. Levantava antes do sol, raspava a pele com o couro da lida, amassava o corpo contra o trabalho até que as mãos voltassem a ter calo. Aprendeu a cortar mandioca com um movimento mais rítmico, a saber quando o boi cansava, quando o arado precisava daquele ajuste que só as mãos acostumadas sabiam dar. Cada risco de suor era para ele uma prova. Não da mulher que buscava, mas de si. Ele queria que Judite o visse em sua verdade, sem o brilho da fortuna. Houve momentos de graça que nenhum plano previa. Ele ajudou a repor um telhado sob chuva fina, e Judite, em vez de aceitar ajuda com a cabeça baixa, colocou-se ao seu lado e cantou alto. Era como se o ato de entoar fosse uma bênção que renovava os teimosos telhados da vida. Em outras manhãs, sentavam-se à beira do curral, e ela lhe mostrava como colocar o fecho do cesto, como contar as galinhas para não perder a conta do que se tem. Ele começou a descobrir que o amor, quando cresce, tem a forma de pequenas aulas de cuidado. Por sua vez, Judite notava Tião com uma reserva que nada tinha de frieza. Era prudência de mulher que aprendeu a medir as palavras diante dos dias que couberam na sua memória. Viúva, sim, explicava-se em poucas palavras quando o assunto surgia. O marido adoecera durante uma época de fome. A família perdeu a lavoura num negócio onde a cidade levou mais do que devia. Não havia orgulho aí, só uma explicação costurada na prática da sobrevivência. As histórias, entrelaçadas como pano de retalhos, falavam de promessas quebradas, de escrituras desaparecidas, de um tempo em que os nomes trocavam de dono sem que o povo fosse consultado. Logo houve fofoquinhas, como acontece em qualquer lugar humano. Gente comentando que o moço era bonito demais para ser apenas peão, que a curiosidade dele por Judite era um jeito de buscar interesses. Esses cochichos chegaram nos recantos da cozinha, cruzaram a sombra do curral e chegaram, inevitavelmente, aos ouvidos do coronel. O que o coronel via nessa afinidade nascente? Uma ameaça à sua ordem. Para ele, mulheres solteiras ou viúvas eram peças do tabuleiro que se poderiam mover em benefício de interesses maiores. Sabia-se no terreiro que a proteção do coronel vinha sempre com um preço: a aceitação de condições que feriam a dignidade. Tobias, o capataz de rosto curtido,
tornava-se a voz prática daquele poder. Não era maldade personificada, era conservação do que se tinha. Cobrou mais dos peões, dispensou a ração com mesquinharia quando ser rebelde parecia opção. Pequenas humilhações que, somadas, tornavam o solo de Boa Esperança mais duro. Tião sentiu o machado de Tobias mais vezes do que gostaria. Primeiro, em palavras que cortavam a pretensão de alguém de cidade grande. Depois, em tarefas que pareciam provas para ver se o moço de paletó iria desistir. Mas Judite era ponte e não muro. Em noites em que a lua enchia a cozinha de prata, ela lia com mãos calejadas trechos de um livro de orações que guardava como único documento de família. Não por não ter papéis, mas porque a fé ali tinha um valor prático nas noites de fome. Tião viu uma vez o livro aberto sobre a mesa e a caligrafia de alguém que escrevera datas, nomes e pequenos presentes de gratidão. Era um diário de sobrevivência. Ele aprendeu, sem que ela pedisse, a escutar quando ela murmurava o salmo no final do dia. Ainda que eu ande pelo vale da sombra, não temerei mal algum. Palavras que para Judite tinham o gosto de um remédio quente. A convivência foi corroendo as defesas de Ernesto. O que começara com a vontade de provar que o outro podia amá-lo sem o título, transformou-se, dia a dia, numa devassa de consciência. Havia ternura no gesto dela de limpar a poeira de sua camisa. Havia recato também, como quem pune com a demora. E havia momentos em que ela, conhecendo pedaços velhos da história da região, observava a casa grande com olhos que não eram apenas de inveja, mas de quem reconhece sinais de uma injustiça antiga. Numa tarde em que o céu carregou de nuvens pesadas, Tião ajudava a descarregar um mobiliário que viera do casarão da família, quando, entre as madeiras, encontrou algo que não devia mais existir. Um envelope amarelado, escondido dentro de uma gaveta forrada de pelo de alguma coisa que outrora fora um colete caro. O envelope não tinha franqueamento e o selo trazia um brasão que ele não soube identificar de imediato. A mão que tremia era a de Tião. Não a de Tião, mas a de Ernesto. Porque ao ver aquelas letras quase apagadas, uma pontada de sangue antigo chamou-se pelo nome que ele não pronunciava. Ele guardou o envelope no bolso com a eficiência de quem esconde um remorso e devolveu a madeira ao lugar como se nada houvesse. Mas o peso do papel era de chumbo. À noite, quando as vozes da cozinha baixavam e as candeias faziam círculos tímidos, Tião ficou acordado e olhou aquele envelope como se fosse a prova muda de crimes herdados. A curiosidade ardia, e com ela vinha o medo. E se as letras ali pusessem os nomes das famílias em lados opostos? E se Augusto de Albuquerque, o nome que viera repetido nas lendas de Casa Grande, estivesse escrito naquele papel como autor de alguma barganha? Não é preciso muita astúcia para ver o nó. Se havia um documento que ligasse a sua casa à perda da terra de quem agora vivia na senzala, a sua missão de encontrar um amor puro mudava de sentido. Amadurece o dilema moral. Revelar-se e desfazer a injustiça com a própria mão, ou manter o disfarce até ter certeza do que aquele papel contava. No bolso do paletó, o envelope queimava. As coisas, como sempre, começaram a conspirar. Logo se ouviu na cozinha que o coronel teria marcado um encontro com o fazendeiro vizinho, que discutiriam títulos e acertos. O vento carregava o rumor e o depositava sobre a mesa do refeitório, onde os camponeses comiam sem pressa, observando as migalhas do pão com olhos que sabiam ler perigos. Ocorreu uma reunião breve, com poucas palavras, aumentos de vigília noturna, ronda com os cães, olhar atento às figuras que vinham com papéis e com promessas. Ernesto passava por esses dias como quem caminha numa corda bamba. Aprendia a colecionar gestos de carinho e a jogar fora a vaidade que o fazia olhar para a casa grande com um pequeno desprezo em roupas limpas. Havia uma transformação que não era do tipo cinematográfico,
era de rebarba, de pequenos amolados nas arestas da alma. Porém, cada noite em que o envelope repousava sobre sua cadeira, ampliava o confronto iminente entre duas fidelidades: a verdade e ao coração, que naquela cozinha havia começado a bater diferente. Num fim de tarde, a nuvem fez um gesto mais pesado do que de costume. O céu escureceu, como se alguém tivesse virado páginas grossas sobre a fazenda. Os homens tiraram as ferramentas com pressa, e as mulheres recolheram as crianças. Judite não deixou a cozinha. Ficou perto do fogão, com um pano na mão e uma caneca limpa, olhando a chuva entrando em suas intenções. A voz do povo, naquele momento, afinou-se em prece, um encadeado de sussurros e versos que falavam de proteção. Ninguém afirmou que Deus faria o que os homens não podiam. Disseram simplesmente que pediriam. Senhor, guarda estas mãos, murmuravam. Uma oração humilde, sem garantia, apenas pedido. Quando a primeira rajada de vento veio, levou consigo um cheiro de terra molhada e algo de profético. O céu parecia querer lembrar a todos que havia ordens que a cidade não dava. E foi nessa tensão que Tião, com um envelope apertado no bolso, decidiu que precisava de um tempo sozinho para ler aquilo que poderia demolir ou salvar. Caminhou para o galpão velho, onde as tábuas rangiam confidências. Lá dentro, a luz fraca de uma lamparina revelou letras de um tipo antigo. E no topo do papel, o nome de Augusto de Albuquerque parecia acender pontos de fogo na memória. Mas as palavras, como cartas de comando, precisam de testemunhas. Lá fora, a tempestade não era só água, era uma pressão nas portas da fazenda. E quando Tião ouviu o primeiro estrondo de trovão que parecia anunciar algo maior, soube que havia chegado o momento em que as escolhas não poderiam mais ser adiadas. O envelope, naquela mão, deixou de ser objeto e tornou-se acusação. Ainda assim ele hesitou, porque havia outra verdade ali dentro: Judite. E Judite já não era apenas o teste de um homem. Era um pedido de misericórdia que não cabia em documentos. Meus amigos, pense comigo. Que fardo é esse de segurar um papel que pode libertar velhas feridas? O que se faz quando a verdade que se guarda pode destruir o que se ama? Ernesto aprendeu, em noites curtas, que a honestidade brutal tem um custo, mas aprendeu também que a covardia tem preço. E naquele galpão, com o cheiro da lamparina e da chuva atravessando fendas, ele abriu o envelope. Não vou dizer que foi fácil. As palavras vinham como pedras, nomes, quantias riscadas, um carimbo que parecia assinar uma troca de destino. Havia naquelas linhas a assinatura de um acordo feito em mesa de cidade, onde o homem da casa grande trocou a paz de um povo por uma promessa de prosperidade que nunca foi devolvida. O papel descrevia, com a frieza dos termos jurídicos, a transferência de uma gleba. Havia também, num canto quase apagado, uma anotação com data, e mais além, uma referência a um pagamento que fora prometido e nunca entregue. Agosto de 1925, dizia o rabisco, Augusto de Albuquerque. O mundo de Tião, de Ernesto, fez-se estreito. O que acontecera ali não era um infortúnio isolado, era uma teia. E no centro da teia estava o seu nome, por herança, e o nome da família de Judite, por perda. Ele segurou o envelope como se segurasse um animal ferido. A chuva martelava o telhado, e um raio distante fez as janelas tremer. Lá fora, a voz do coronel sobre o vento parecia dissolver as últimas reservas do ar. Quem manda aqui sabe o que é melhor, murmurava alguém. Foi ali que Tião compreendeu que a verdade não é só reconstrução, é também ruptura, e que, para consertar a injustiça, talvez fosse preciso quebrar as estruturas que ele mesmo carregava. Mas havia outro receio, que ao revelar-se, perdendo o disfarce, perderia o que havia de mais precioso que conquistara, não a fortuna, mas a confiança daquela mulher. O envelope não era só prova, era decisão.
Antes que pudesse completar o raciocínio, ouviu passos na porta do galpão. Alguém chamava o nome de Judite, com um tom que não admitia demora. Uma voz aguda, de mulher, berrava que o coronel mandara buscar a viúva para uma conversa amigável. E no portal do galpão, uma sombra alongou-se, como se a noite tivesse decidido apontar o dedo. A tempestade que vinha era mais do que clima. Estava levando consigo as máscaras. Tião enfiou o envelope dentro do paletó com a pressa de quem esconde um coração e saiu para a chuva, porque naquele instante soube que sua prova já não era só dele. A fazenda inteira parecia suspirar. Homens pegavam lanternas, mulheres fechavam as janelas, e o ar carregava a promessa de um confronto que ninguém ali desejava, mas que a vida, às vezes, impõe. Se você está aí, e se essa história lhe toca, fica comigo até o próximo instante. Há coisas que não se contam em meia hora. Quero que veja como uma mentira pode dobrar-se e mostrar algo que nenhum ouro do mundo poderia iluminar. Se esse começo lhe falou ao coração, inscreva-se para caminharmos juntos por onde vem a redenção. Não a que enche bolsos, mas a que repara almas. Quando a porta da cozinha se abriu com o sopro da tempestade, a figura que cruzou o terreiro não trouxe só o rumor das botas. Trouxe a intenção do homem que sempre soube transformar pressões em troféus. Era um mensageiro do coronel, de voz dura e roupa limpa, que anunciou com pouca reverência. O coronel queria ver Judite. Queria conversar. Quem diz conversa naquele sertão, sabe que por trás da palavra pode vir ordem. Tião correu. A chuva já vinha fina, cortando os rostos, e o barro grudava nas solas como quem tenta prender o tempo. Encontrou Judite na soleira, os cabelos apanhados num pano simples, o olhar calmo como quem sabe que a coragem é uma coisa que não se mostra para impressionar, apenas para cumprir. Ao ver Tião, ela sorriu com uma gentileza que não era convite nem recuo. Era a medida exata de uma mulher que aprendeu a guardar os próprios limites. Não sou coisa de se trazer em conversa, Tião, disse ela, quase sem elevar a voz. Mas se o coronel quer falar, que fale. Não vou fugir de palavra. Vim de uma família que aprendeu a olhar a cara do homem, não a fugir do seu. Ele quis dizer tudo. Quis dizer que era Ernesto, que seu sobrenome valia por um oceano de desculpas, que o envelope no seu paletó guardava crimes antigos, que queria comprar com notas a confiança que ela lhe dera de graça. Mas as palavras ficaram presas sob a chuva. Sabia que, se confessasse ali, poderia romper a delicadeza que nascia entre eles e transformar Judite em vítima pública de uma mentira. Sabia também que a omissão seria uma traição maior. Ao longe, a estrada rangia com carruagens e vozes. O coronel vinha com sua comitiva, não para conversar como diziam os homens de cidade. Vinha para lembrar a todos a quem servia o poder. Ele chegou montado, a capa já úmida, a presença mais pesada que o couro encharcado. Desceu com um meio sorriso que sempre parecia terminado com uma sentença. Ao ver Judite, fez uma vã reverência. Dona Judite, disse ele, como se pronunciando uma moeda. Precisava de uma palavra sobre a propriedade e sobre a sua proteção. Proteção que vem com preço não é proteção, respondeu Judite, erguendo o que tinha de mais firme, a verdade de quem sofreu. Não aceito nada que me tire a dignidade, coronel. Os olhos do coronel cravaram-se em Tião, como se ele fosse uma pedra no meio do caminho. Estavam ali também Tobias e alguns capatazes. Dona Matilde ficou para trás, observando como se cada gesto fosse uma conta posta na fatura de amanhã. O ar se carregou. O coro das mulheres, com crianças abraçadas ao corpo, formou um círculo à distância. Todos sabiam que aquela conversa poderia abrir portas perigosas. Então aconteceu o que, ali, as pessoas raras vezes afirmam com certeza, mas sempre sentem. Um estrondo de trovão, como se o mundo lhe passasse a mão na cabeça. O vento aumentou,
e com ele, folhas e memórias bateram nas janelas. No alto do terreiro, o velho Jequitibá, árvore que atravessara gerações com o tronco mais largo do que isso que se chama tempo, gemeu com o sopro. Membros de árvores não sussurram sem motivo. Quando rangem, é porque a terra decide falar. O coronel, impaciente, fez um gesto para aproximar Judite. Queria que ela aceitasse ficar sob sua proteção até que as questões de papéis se resolvessem no escritório da cidade. E bem sabia o preço que vinha embutido nessa proteção. Tião não teve tempo de pensar. Teve apenas tempo de agir. Avançou, com o corpo coberto pela chuva, e colocou-se entre o coronel e Judite. Não para brigar, mas para marcar que ali havia um limite. "Oh, não a toque", disse, com uma voz que saiu do peito como se fosse uma misericórdia e uma ordem ao mesmo tempo. O coronel riu, porque homens acostumados ao poder tiram humor até do que lhes falta. Levantou a mão com a intenção de intimidar. Nesse instante, um clarão atravessou o céu com uma fúria inesperada. Um raio rasgou as nuvens, e o Jequitibá, que já rangia, recebeu na copa um comando que ninguém ali poderia explicar. A árvore estremeceu, abriu uma fenda, e um galho enorme, pesado como história não contada, veio a cair na direção do curral. O barulho foi um trovão dentro do próprio chão. O galho, gigantesco, com raízes que pareciam ter a idade das mãos que ali se apoiaram, tombou, bloqueando o caminho do coronel e prendendo o seu cavalo a uma cerca. Ninguém acreditou na casualidade naquele momento. O galho não feriu ninguém, mas impediu o avanço. O coronel, enraivecido, viu em segundos a sua autoridade ser riscada por um pedaço de madeira. Tobias bufou. Alguns homens correram para ajudar a soltar a cerca. O coronel, humilhado, resmungou palavras que o vento levou. A tempestade, que podia ter sido apenas chuva, transformou-se em um sinal que cada um leu à sua maneira. Judite não celebrou a queda da árvore como se fosse vitória divina. Ela orou baixinho, como sempre fazia, um pedido simples para que nenhuma vida ali fosse tirada. Tião, encharcado, sentiu a proximidade de algo que não sabia nomear. Muitos chamariam aquilo de providência, outros de mera coincidência. Judite olhou para o céu, tocou as mãos enlameadas e murmurou o salmo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra, não temerei mal algum. A voz dela, naquela leitura, não era arrogância nem garantia. Era um posto de paz. A noite caiu com correntes de chuva. A reunião que se esperava transformou-se num empurra-empurra para resolver o imprevisto. O coronel viu sua imagem quebrada diante dos olhos do povo. Não fora capaz de controlar nenhuma árvore. E mais do que o galho estilhaçado, o que o envergonhou foi a força do murmúrio coletivo. Os camponeses se aproximaram, não por briga, mas para ver se havia feridos. A reação do povo, a prontidão em ajudar a soltar o cavalo preso, a checar crianças, foi um lembrete de que a verdadeira autoridade, aquela que sustenta uma comunidade, não se impõe por medo, mas se constrói no cuidado. Depois da tempestade, quando as vozes se aquietaram, o assunto que seguia fervendo era outro. O coronel ainda queria algo de Judite, uma assinatura, uma promessa de submissão às condições que ele ditava. Era aí que a carta no peito de Ernesto começou a queimar como um ferro em brasa. Como chegaria a hora da escolha, pensou ele. Ou tomava o punho da verdade e o erguia, ou calava-se e tornava-se cúmplice da injustiça que sua própria família cometera. Na manhã seguinte, a lua havia lavado a poeira, mas o espírito de tensão ainda rondava. Havia quem acreditasse que o galho fora castigo divino e quem preferisse ver nele apenas um acidente. O que importava era que as conversas agora não se davam mais só em mesas de sala grande, vinham à luz das cozinhas, onde o povo discutia o que era justo. Tião sabia que precisava agir. Foi a Judite que procurou primeiro, não para explicar, mas para pedir permissão de falar a verdade. "Preciso dizer algo", confessou ele,
com a voz pouco firme. Não posso mais ser Tião sem contar quem eu sou. Ela olhou para o homem que tantas noites ouvira cantos de hino e louvava com as mãos calejadas, e ouviu, no silêncio, a hesitação que existe em todo homem que vai admitir erro. Não a surpreendeu. Achava que o caráter se definia também pela coragem de se mostrar vulnerável. Levantou a mão, tocou o canto do paletó molhado e disse, simples, se vai ser verdade, que seja com coragem. Diga. Então Ernesto contou, não em palavras longas ou justificativas cheias de artifícios. Contou como se tirasse uma pedra da boca, deixando o gosto metálico da culpa escapar. Falou sobre a casa grande, sobre Augusto de Albuquerque, sobre o envelope encontrado na madeira do antigo móvel. Falou que nascera em luxo e que por um capricho seu decidira provar-se. Falou da vergonha que sentira e da razão que o levara a se disfarçar. Falou do medo de perder Judite, da tentação de esconder o passado com o afeto que ela lhe dera. Judite ouviu sem interromper. Não era surpresa, pois muitas histórias de terra se repetem em fios disformes. O que a tocou foi a honestidade do arrependimento. Não se tratava de um pedido de absolvição automático. Era a palavra que precisava de trabalho, de prática, de reparação. Por isso ela pediu algo que ela sempre pedira para si, que a justiça fosse feita. Eu não quero que as pessoas finjam que nada houve, disse ela. Se você tem culpa, assuma. Se tem poder, use-o para consertar. E se ama, então não esconda. Não posso aceitar misericórdia que vem de mentira. Ernesto, então, tomou uma decisão que não se aprende em salões nem em cartórios. Ajoelhou-se, não para pedir perdão com teatralidade, mas para mostrar que queria emergir de um homem mais limpo. Tirou do paletó o envelope, abriu-o e leu trechos à luz trêmula da lamparina. Datas, nomes, o selo com o brasão, a troca de uma gleba por promessas não cumpridas. Lembrou, com voz embargada, de um recibo assinado que anunciava um pagamento que jamais chegara ao destino. Começou ele, e a frase não se completou com justificativa. Eu vou reparar. Não sei como, mas há algo que eu sei. Posso devolver. Posso colocar tudo no lugar. Não para limpar minha alma como se fosse tábua lavada, mas para que ninguém mais sofra por causa do que fez minha família. Ela observou-o, as mãos marcadas pelo trabalho segurando a página. Em seu rosto havia uma luz que não o poupava nem o destruía. Era luz que exigia prática. Então faça, disse Judite. Não à vista dos outros, mas para que o seu gesto seja honesto. Venha comigo ao cartório, traga o que tiver, e que se faça justiça. Mas entenda, justiça é mais que papel, é restituição. É escola que se abre, é casa que se repara, é promessa que se cumpre. A comunidade, quando soube que Ernesto iria ao cartório para abrir a verdade, ficou em choque. Alguns achavam que era tarde demais para consertar. Outros viam ali uma chama de esperança. O coronel, informado por um mensageiro, exasperou-se. Para ele, era o começo do fim de um reinado que vivia de costumes e de papéis dobrados em bolsos. A ida ao cartório da cidade foi um capítulo por si. Ernesto, que vinha de hábitos de polimento, conheceu uma burocracia lenta e cerimoniosa que naquela época e naquele lugar dependia tanto de provas quanto de testemunhos. O documento que encontrara no móvel era a raiz, mas precisava ser acompanhado de reconhecimento de firma, de registros que mostrassem a cadeia de posse. Procurou, então, um homem que dera aulas de caligrafia na vila e que lembrava ter visto o recibo original tramitando nos arquivos da prefeitura de outrora. Foi buscar também um velho senhor que, por acaso, fora empregado da Casa Grande e lembrava de conversas sussurradas sobre promessas não cumpridas. Não foi simples. Havia o olhar do coronel que pairava sobre a cidade, tentando convencer o tabelião a manter o silêncio. Ofertas foram feitas em mesas cobertas por panos brancos, ameaças, sussurros.
Mas havia outra força que se agitava. O testemunho de quem sofrera e a determinação de um homem que, finalmente, usava seu nome para reparar. Dona Matilde, com a sua prática de quem sabia mover papéis e corações, ajudou a compilar as provas. Alguns documentos da família de Ernesto, que mostravam a origem das posses, serviram de contraponto. Quando tudo foi apresentado, o tabelião, homem de signo e medo, viu que a balança pesava de outro lado. A evidência era clara. O cartório emitiu um termo de averbação, e o envelope antigo deixou de ser segredo para tornar-se papel que reclamava justiça. O retorno à fazenda não foi triunfal. A restituição é sempre um trabalho árduo. Envolve explicar, reescrever, morar num mesmo lugar com o outro e reconstruir o que foi desfeito. Ernesto transformou a sua vergonha em ação. Assinou, perante testemunhas, a escritura de transferência daquelas terras de volta para Judite. Não como esmola ou como alívio para a sua consciência, mas como entrega consciente de responsabilidade. Como complemento, prometeu, e assim fez, usar o resto de seus recursos para abrir uma escola, reformar casas e criar um fundo para que ninguém mais passasse fome enquanto esperava que um papel resolvesse a vida. O coronel não aceitou a situação com facilidade. Tentou usar o prestígio para inflamar os ânimos, lançar dúvidas sobre a validade dos documentos, dizer que o envelope era velho e que, para o que valia, muitas posses se perdiam com o tempo. Mas os colonos, que tinham em comum o tranco do trabalho e a memória de perdas, foram ao encontro do novo gesto. Não por afinidade com Ernesto, mas por afinidade com a justiça. Reuniram-se diante da Casa Grande, não com armas, mas com as vozes. Cantaram hinos que as mães lhes ensinaram, lembraram versículos que aprenderam no colo e fizeram do ato um testemunho. O hino que Judite cantava nas manhãs de semeadura ecoou até o terreiro. Uma melodia simples que falava de esperança e de mãos dadas. Nós sabemos o que é perder, dizia um homem de barba cerrada. Sabemos o que é fechar a casa com o olhar no pedaço de terra. Hoje não pedimos ouro, pedimos que se faça o que é certo. A presença dos trabalhadores foi o que mais incomodou o coronel. Seu prestígio se baseava em imposição. Diante de vozes que pediam dignidade, a arrogância parecia pequena. Ele tentou um gesto final de intimidação, mas a própria cidade, que naquele tempo já começou a ter olhos, não lhe deu guarida. E quando o cartório confirmou, publicamente, a averbação e a restituição, a papelada que movedera-se aos trancos entre mãos e mesas, as bases do domínio desmoronaram. O processo não foi rápido, tampouco doce. Houve dias de murmúrio, discussões, escrutínio. Ernesto, que antes se escondia sob o nome de Tião, passou por situações de humilhação e de reparo. Assinou termos, entregou somas para cobrir dívidas que, em parte, também tinham surgido por anos de omissão. Não foi uma restituição que apagava o passado, mas era um começo. Judite, por sua vez, não aceitou ficar como figura passiva da história. Assumiu a direção das reformas, escolheu as professoras para a escola, reclamou que as casas fossem pintadas com cores que não lembrassem humilhação e pediu que cada gesto de reconstrução fosse feito com mãos do povo. O casamento que veio depois não foi espetáculo. Foi um acordo silencioso entre duas pessoas que aprendeu, com lágrimas e trabalho, que o amor exige verdade. Não foi a moeda de celebração que apagou dores. Foi um passo que juntou duas histórias partidas para que outras não tivessem de ser. A festa foi simples. Trato de comida feito por Dona Matilde. Cânticos que brotaram de garganta de gente que achava sempre uma ocasião para louvar. O hino se misturou ao som do violão, e ao fundo, o Salmo 23 foi recitado por um homem que não tinha mais motivo para calar. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E no centro daquela mesa havia dois rostos que, ao invés de ostentar, tinham aprendido o ofício de ser cúmplices nas pequenas práticas de amor. Ernesto não deixou tudo como antes.
Sabia que restituição também é trabalho contínuo. Abraçou a ideia de fundar uma escola com o que restou de seu dinheiro, mas quis que fosse uma escola construída à moda de comunhão, com as próprias mãos de quem lá morava. Puxou as cordas com que se costura uma comunidade, convidou pedagogas da cidade, mostrou-lhe os terrenos, financiou livros e cadernos, mas exigiu que a administração ficasse nas mãos de representantes locais. Queria que as crianças de Boa Esperança tivessem outra sorte, que aprendessem a ler latim de colheita e a matemática da conta do pão, que soubessem que terra e nome não valem mais do que lealdade ao próximo. Os anos foram passando e a fazenda foi mudando de tom. Casas foram rebocadas com tinta clara, a escola ganhou bancos e, pouco a pouco, o filho Miguel, nascido alguns anos depois, cresceu rodeado de vozes e de mãos que ensinavam a plantar e a perdoar. Miguel não herdou um desejo de superioridade. Herdou uma casa onde se contava história e se aprendia a consertar. Ao crescer, virou professor. Preferiu ensinar do que administrar posses, e seu nome tornou-se sinônimo de alguma esperança para outros filhos de lavoura. Mas nem tudo se resolveu num sopro. O coronel, como homem de sua época, foi empurrado para uma margem que nem sempre aceita a derrota com graça. Saiu da fazenda em silêncio, com as portas que se fechavam, como quem arruma malas da memória. A cidade o acolheu como homem que perde, e ele viveu seus anos restantes com companhia de papéis e de memórias. Alguns, com o tempo, reconheceram que o que ele fizera fora ler a lei como se lei fosse só para quem pode pagar. Outros preferiram vê-lo como figura que o tempo cobrou. A fazenda, entretanto, curou-se não por expulsar uma figura, mas por ocupar o espaço com escola, com roupas lavadas ao vento, com o cantar do trabalho que dignifica. Houve momentos de ajuste. Nem todos aceitaram as mudanças. Algumas famílias resistiram, outras se aliaram com um novo senso de comunidade. A busca por justiça trouxe reparação e também encruzilhadas. Como pagar quem sofrera a geração inteira? Ernesto, que se transformara de herdeiro em homem de ação, instituiu um fundo que servia para pequenas emergências. Consertar telhados, comprar remédios, auxiliar no matrimônio de quem não tinha dote. Não era esmola para limpar história, era apoio para que ninguém mais precisasse ser pedinte da própria sobrevivência. Os hinos continuaram. O Salmo 23, tantas vezes sussurrado nas noites de frio, tornou-se um refrão que lembrava ao povo sua condição humana. Nem riqueza, nem poder, mas uma esperança que se alimenta com pão partido, com testemunho honesto, com trabalho digno. As manhãs agora tinham um ritual novo. Crianças correndo para a escola, mulheres trocando receitas, homens que, ao invés de olhar para o lado de fora, olhavam para a cerca do vizinho e lembravam-se de quem lhes ajudara quando faltava. Passaram-se anos e, em 1945, quando as notícias do mundo chegaram com pacotes e novos modos de falar, Miguel já era um homem que plantava escola e colhia histórias. A fazenda, que antes servira como palco de disputas, virara referência de um modo possível de conviver. Não era perfeito. Nada que envolve humanos é, mas havia um traço novo. Responsabilidade de quem conhecia o erro e o reparou. Ernesto, envelhecido e mais humilde, costumava sentar-se ao pé do velho Jequitibá, que havia sido replantado em certa parte, e ali cantar com Judite um hino matutino, agradecendo não por resultados fáceis, mas por vidas remendadas. O legado foi simples. Uma escola que se tornou ponto de encontro, uma capela modesta onde se lia o salmo, casas que voltaram a ter janelas limpas. Miguel, aos domingos, recitava para os seus alunos o que o pai lhe deixara como lição. Verdade sem coragem é palavra vazia. Perdão sem reparação, costume. E quando lembrava a história da restituição, contava não como triunfo de um indivíduo, mas como ato de uma comunidade que aprendeu a colocar a justiça como prioridade.
Ao final, o que se preservou foi menos a pompa de um nome e mais a vida programada em pequenos atos. Repartir o pão, trocar um eixo de carroça, ensinar uma criança a escrever o próprio nome. A Fazenda Boa Esperança deixou de ser só um nome irônico e passou a ser um lugar onde o perdão veio acompanhado de trabalho. E a grande lição que Ernesto viveu, de transformar vergonha em decisão, de usar o privilégio para reparar, serviu como luz para quem viera depois. Meus amigos, pensem comigo. Quantas vezes a gente carrega um segredo como se fosse tesouro e ele nos corrói por dentro? Quando o homem escolhe esconder, a verdade só ganha tempo. Quando escolhe mostrar, abre espaço para que a vida volte a ter nome. A história de Ernesto não é só sobre restituição legal ou sobre um raio que cai. É sobre a coragem de quem entende que, se o coração foi enganado, o caminho é consertar com as próprias mãos. Se esta palavra tocou o seu peito, deixe nos comentários onde você já viu verdade e perdão transformando vidas. Histórias simples de gente que, como Judite, guarda dignidade. Ou como Ernesto, que aprendeu a dizer, eu errei, quero consertar. Não como espetáculo, mas como prática. Que a paz que vem do trabalho honesto e do zelo pelo próximo repouse sobre cada casa que ouve esta história. Que o Senhor, que tem sido pastor de quem caminha em vales ou em colinas, dê força aos que precisam reparar, sabedoria aos que devem perdoar e coragem aos que têm segredo para revelar. Que a bênção da mesa, do pão e da escola encha os lares com esperança. Amém.